Olá pessoal, tudo bem? Isso aqui é uma videoaula gravada para o I Know Journal e tem o patrocínio da Ultradent, então agradeço a Ultradent pela possibilidade, o I Know pelo convite. E essa aula, na verdade, vai ser mais um bate-papo intenso, um bate-papo rápido sobre um tópico hoje, desde sempre, na verdade, fundamental, que é fotopolimerização. Esse é um tópico que eu já venho estudando há algum tempo, depois eu me formei na faculdade, né, 20 anos atrás, depois que eu terminei o mestrado, já um pouquinho mais de 10 anos atrás, um mestrado meio engraçado, um mestrado em física nuclear, né, em biomateriais, mas no Instituto de Física Nuclear, onde eu aprendi muito sobre energia. Sobre isso eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito do que eu vou conversar eu já tive a oportunidade de deixar em alguns artigos, mas em especial em capítulos de livros já também. Então, é informação facilmente encontrável na literatura, não só minha, como de vários outros autores, melhores inclusive, e que eu quero mencionar pelo nome. Antes de mais nada, é o seguinte, a gente falar de fotopolimerização, a gente basicamente está falando de longevidade. Então, é menos uma aula sobre fotopolimerização e muito mais uma aula de como fazer as nossas resinas durarem mais tempo. Ou então, para responder um outro problema, por que que resina dura tão pouco tempo? Então, não é bem a resina que dura pouco tempo, é que ela é muito exigente, isso é fato. E uma das coisas que pode acontecer é a fotopolimerização ser deixada meio de lado, ela ser colocada ou ser vista como um procedimento simples, como o último. Não é que não seja simples, mas é importante e fundamental a gente conhecer algumas coisas. O primeiro autor que eu gostaria de mencionar é o professor Richard Price, uma foto do professor Richard Price. A gente vê aqui uma infiltração secundária, a gente vê uma cárie secundária por microinfiltração e possivelmente, por quê? Porque lá embaixo na restauração, no fundo da classe 2, na parede gengival, possivelmente aquela resina estivesse menos polimerizada do que deveria. Do lado esquerdo da tela, uma paciente que eu tive a oportunidade de atender já há alguns anos, mas a gente também vê uma resina que falhou muito cedo, uma falha em 2 anos, ou seja, uma restauração com 2 anos, onde você tem delaminação, a resina soltando dela mesma, perda de brilho, microinfiltração, todos esses sinais de uma baixa polimerização. Então, aí é o seguinte, colocar a culpa na resina e falar que foi culpa da resina, quando, na verdade, o que faltou foi o profissional ter polimerizado, é onde a gente precisa corrigir um pouquinho. O que é fundamental nesse nosso bate-papo? Entender que algumas coisas dependem de nós e isso nós mudamos amanhã. Outras coisas dependem do dispositivo, do aparelho que nós vamos usar. O que depende de nós basicamente? E a gente pode mudar amanhã isso. Estabilizar uma boa angulação e ter certeza de integridade de ponta. Do dispositivo já vamos conversar daqui a pouquinho. Então a angulação é o seguinte, a luz precisa descer a 90 graus. Ou vai a 90 graus ou existem regiões que podem estar sombreadas. Isso a gente consegue ver aqui em tempo real na imagem, em que uma angulação de 45, 50 graus já é o suficiente para a gente perder quase 75% da força. Então, de 1.700 miliwatts, desmorona para próximo de 400. A gente perde 75%. Então, boa angulação. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Outra coisa que é super comum, um erro super comum é o que? A luz não estar estabilizada. Então, estabilizar o aparelho, esse aparelho tem que estar estabilizado em cima da onde está a restauração. Não pode ficar dançando de dente para dente, pela mesma razão, porque se perde muita força. Aquilo que a gente conversou sobre a luz descer a 90 graus, um estudo magnífico com a participação do professor Richard Price, professor Marcelo Giannini da Unicamp, estudaram diversas lâmpadas e eles queriam saber o seguinte, entre outras coisas, qual lâmpada consegue entregar luz a 90 graus, ou seja, com possibilidade de iluminar tudo, num segundo, não só o primeiro, mas o segundo molar. 2 lâmpadas fizeram isso, a Valo da Ultradent, Blueface da Ivocler. Conseguiram chegar a 90 graus, entregar a luz a 90 graus num segundo molar. Cortesia do grande professor Carlos Shimokawa, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Ele fez um trabalho, uma sequência de fotos em manequim espetacular. Com a presença de uma matriz metálica e uma lâmpada, um aparelho que não permita a luz ser entregue a 90 graus, o que vai acontecer na proximal é uma resina subpolimerizada ao ponto
da gente conseguir até raspar essa resina. E isso é algo que a gente não percebe. Por quê? Porque a proximal está geralmente protegida pelo outro dente. A gente não tem acesso visual nem tátil àquela região. Então, essa é uma das coisas que eu estava comentando, né? Apontar o dedo depois e falar: ah, a resina é um material que não dura muito. Ela é exigente, sem dúvida. Mas é nossa missão respeitar essa exigência e, em termos de fotopolimerização, fazer com que a luz chegue lá. Então, lembrem disso, 90 graus, luz estabilizada, uma boa angulação, uma boa estabilização. Outra coisa, a ponta não pode estar suja. Mesmo antes do Covid, era fundamental proteger a ponta em termos de biossegurança. Então, a ponta não pode estar suja, muito menos quebrada. Foto dessa lâmpada, dessa ponta quebrada, é uma foto que eu fiz numa faculdade. Então, era uma faculdade na capital de São Paulo, e ela estava sendo usada pelos alunos da graduação, e isso entrega muito menos luz. Então, volto a dizer, fundamental que a ponta esteja protegida, a costura do plástico não pode estar em cima, e o plástico tem que estar bem amarrado, tem que estar bem justaposto à ponta, que ele não pode estar frouxo, e essa ponta não pode estar suja, ok? Espetacular. Isso é o que depende de nós. Isso a gente pode arrumar amanhã. Agora, existem algumas outras coisas que a gente precisa conversar, e esse vai ser um bate-papo relativamente rápido agora. Então, recomendo muito que esse seja um tema que seja visto um pouquinho mais a fundo, porque eu vou comentar sobre 4 temas. Esses 4 temas eu considero fundamentais, e é claro que nesses 20 minutos que a gente vai bater esse papo, é impossível a gente falar sobre tudo de uma maneira mais profunda. De qualquer forma, o que é importante? A gente lembrar que a luz que é produzida, ela precisa ser entregue. A gente já falou sobre isso, angulação, estabilização. Mas uma outra questão é o seguinte: quando a gente aumenta a distância da fonte luminosa, e não porque nós queremos, é porque a ponta da cúspide não deixa, ou seja, a quantidade de luz que chega aqui, obviamente não é a mesma que vai chegar aqui no fundo de uma cavidade, a 4 milímetros, a classe 1, e muito menos uma classe 2 que esteja a 8 milímetros. Então, isso é importante a gente comentar. Quanto tempo eu preciso para polimerizar? Isso vai depender. Isso depende de 2 coisas. Qual que é a primeira coisa que depende do nosso tempo de polimerização? Vai depender, primeiro, quanto de luz é produzido. A maioria das resinas, não todas, a maioria das resinas vai precisar em torno de uma quantidade aproximada de energia. E essa quantidade de energia, os fabricantes de resina, quando eles falam 20 segundos, eles imaginam que nós estamos conseguindo, nesses 20 segundos, entregar a energia necessária. Então, na verdade, a aproximação de 20 segundos, o fabricante da resina imagina, espera, acredita que nós conseguimos enviar em 20 segundos. Qual é essa quantidade de energia? Mais ou menos, isso é uma aproximação, mais ou menos 16. Tem resina que precisa de menos, tem resina que precisa de mais. A 4 de dentina, a 3 de dentina, são resinas que precisam de mais, de 16 joules, mas é uma exceção. A maioria das resinas vai precisar de 16 ou um pouco menos. Então, 16 é um consenso e é considerado um número seguro para a maioria das resinas. Ok. Como nós fazemos para entregar esses 16 joules por centímetro quadrado para a maioria das resinas em 20 segundos? Nossa lâmpada tem que ter, no mínimo, 800 miliwatts. 800 miliwatts por centímetro quadrado. Irradiância, densidade de energia, o termo correto é hesitância. 800 miliwatts por centímetro quadrado, se sua lâmpada tiver isso, vai levar 20 segundos para entregar os 16 joules. Então, esse é um número mágico. Rafael, como é que eu faço essa matemática? Um jeito simplificado é cortar todos os zeros e fazer a tabuada do 8. Então, é um jeito simplificado, né? Que número vezes 8 é igual a 16? É o 2, põe o zero de volta. Rafael, eu comprei uma lâmpada nova. Ela tem 1.600 miliwatts. Ok, 1.600 miliwatts. Eu tenho o dobro da potência. Eu preciso metade do tempo. Então, 16, né? Tabuada do 1. 1 vezes 16 igual a 16. Põe o zero de volta, são 10 segundos. Quem for a turma já do cabelo mais grisalho vai lembrar da lâmpada halógena de pistola. Lâmpada que eu usei, inclusive, nos meus primeiros anos do consultório. Essa lâmpada, na melhor das hipóteses, ela nos entregava 400 miliwatts, que é a metade de 800. Se eu tenho metade da potência, eu preciso do
dobro do tempo. Então, que número vezes 4? Vamos lá, tabuada do 4. 4 vezes 4 igual a 16, põe o zero de volta, são 40 segundos. Então, quanto tempo, Rafael, preciso polimerizar? Depende de quanto de luz sai da sua lâmpada. Essa é a primeira coisa. Rafael, depende da resina? Depende um pouco. A 4 de dentina, muito opaca, muito escura, muita cor e muito opaca, precisa de mais. O próprio fabricante da resina vai te falar isso. Em geral, 16 joules por centímetro quadrado é o suficiente. Então, sabendo mais ou menos que as resinas vão precisar mais ou menos da mesma quantidade de energia, então depende do que a nossa fotopolimerização? Depende de quanto de luz sai da nossa lâmpada. Essa é a primeira coisa. Qual é a segunda coisa que depende? Depende quanto de luz chega na nossa lâmpada. Então isso é fundamental. Peguei 3 lâmpadas. Esse é um artiguinho super antigo, acho de 2013. Depois foi republicado, eu republiquei, fiz um pouquinho melhor, estatística, tudo, e ele pode ser encontrado até no PubMed, esse artigo, a versão melhorada dele, acho que de 2015, se não estiver enganado. Mas, de qualquer forma, peguei lâmpadas semelhantes, com uma potência, uma densidade de energia, uma hesitância, fala bonito, hesitância, quantidade de luz que sai desses três aparelhos, muito semelhante. Lembrando que, como com a Valo eu posso escolher a potência, eu escolhi a intermediária para ficar compatível com a potência dos outros 2 aparelhos. Então, só para a gente ter uma compatibilidade, para estar ali meio no mesmo grupo. Lâmpadas muito fortes, lâmpadas de 1.600 e pouco, 1.800 miliwatts, todas elas, menos de 10 segundos, está polimerizando algo que esteja próximo da ponta. A questão é, quando eu aumento a distância, diminui a luz, mas isso não é homogêneo. Mesma distância para as 3 lâmpadas que têm mais ou menos a mesma potência, a gente tem um comportamento. A luz que sai é a mesma, a luz que chega a 4 milímetros numa cavidade classe 1, por exemplo, ou pior ainda, numa classe 2, decai para todas, normal. Só que para algumas lâmpadas decai muito mais do que para outras. Então, isso é a segunda coisa que nós precisamos ter em mente. Quem polimeriza a resina não é necessariamente a luz que sai da sua lâmpada. É verdade, por exemplo, numa classe 3, numa classe 4, numa faceta, numa classe 5, é verdade. Porque essas restaurações estão muito próximas da fonte de luz. Uma classe 1, quem polimeriza não é a luz que sai, é a luz que chega. Numa classe 2, mais ainda. Então, aí a gente precisa começar a ter uma outra coisa em mente. Não só conhecer quanto de luz sai, conhecer quanto de luz chega. E como é que nós damos, como a gente dá o nome para isso? Isso se chama colimação. E por que isso é tão importante? Porque vocês vão ver que o tempo para polimerizar uma classe, sei lá, 3, 4, faceta, classe 5, que seja, que está próximo da ponta, é muito compatível para as 3 lâmpadas. Começa a ficar menos compatível a quantidade de luz necessária para atingir os 16 joules por centímetro quadrado, ela começa a ficar menos compatível quando se aumenta a distância. Então, por que isso? Porque algumas lâmpadas são mais colimadas, ou seja, a luz permanece mais focada, mesmo com o aumento da distância. Então, isso é fundamental. Qual é a melhor maneira da gente colimar a luz? Qual é a pior maneira da gente colimar? Pontas de plástico, nós precisamos tomar um pouco de cuidado. O plástico tem um índice de refração que é mais ao redor, né? Os acrílicos, ao redor de 1,5. E é um índice de refração muito diferente do ar. Então, ele é muito bom para espalhar a luz. É claro que esse plástico pode ser desenhado como um formato de lente, pode, mas não é o melhor material, não é o melhor material, e às vezes isso também pode até trazer um certo problema, colima numa distância, não colima na outra. Ponta de fibra ótica é o que a odontologia veio usando desde sempre. É um material relativamente bom, não é resistente, ele é frágil, mas confiável, é o que tem sempre sido utilizado. Em termos de colimação, não é o melhor, não é o pior. Uma ideia que a Ultradent teve já há alguns bons 11, 12 anos atrás foi, para colimar, para focar a luz, usar uma lente. Uma lente que foi desenhada para trabalhar numa certa distância focal. E essa é a lente, por isso que a Valo tem uma lente embutida na frente, cuja ideia é fazer a colimação. Então, esse aqui é o artigo que eu cheguei a comentar agora há pouco, um pouquinho, vamos dizer, melhorado, e a importância da gente conhecer não só quanto de luz está sendo produzido,
quanto de luz está saindo, ok? Então, se a gente conversa sobre isso, quanto de luz sai, quanto é produzido, quanto chega, que é a colimação, isso é importante numa classe 1, numa classe 2, e lembrar o seguinte, se tem muita potência baixa colimação, é possível compensar o tempo, mas vocês viram que tem, relembrando o gráfico que eu acabei de mostrar, uma halógena para polimerizar bem, é de pistola, para polimerizar bem uma classe 2, não sei se vocês repararam, precisa de 1 minuto e meio. Eu nunca fiquei 1 minuto e meio polimerizando minhas resinas lá antigamente, 15, 20 anos atrás, eu não ficava 1 minuto. Então é certeza que eu fiz resinas subpolimerizadas. Então isso é importante a gente lembrar. Entrando para a parte final do nosso bate-papo, eu vou conversar de maneira rápida também o seguinte, sobre uma necessidade atual, mas que não se fala muito. É o seguinte, quem é que traduz a energia física da luz em energia química para a resina? Porque resina, para polimerizar, não conversa, ela não sabe falar o idioma do fisiquês, da energia física, ela só sabe falar energia química, ela fala esse idioma de energia química, o quimiquês. Quem traduz o fisiquês da luz, a energia física da luz, para a energia química, são os fotoiniciadores. O mais usado é a canforoquinona, mas não foi nem os primeiros fotoiniciadores na odontologia, chamavam-se acilfosfine oxide ou as oxidofosfinas, né? Na Nuvafil, quem lembrar da Nuva, eu mesmo não usei a Nuvafil, mas era uma lâmpada que polimerizava com ultravioleta, da Calc, se eu não tiver enganado, depois a Johnson, acho que comprou a Calc, depois o Dentsply, de qualquer forma, eram resinas ancestrais. A questão é, a oxidofosfina, ela vai preferir polimerizar com uma luz arroxeada ou ultravioleta até, violeta, ultravioleta. Canforoquinona precisa do azul. E existem também uma categoria híbrida, vamos dizer, de um fotoiniciador, que fica no intermédio entre o roxo e o azul. Perfeito. Canforoquinona e óxido-fosfina. Está ali em roxo a necessidade de cor da óxido-fosfina e em amarelo a gente vê, sobreposto ao azul, a necessidade da canforoquinona. Lâmpada halógena, lembra que eu comentei? Elas são fracas, mas elas mandam um pouquinho de roxo e mandam um pouquinho de azul. Óxido fosfina é muito menos exigente em termos de energia, um fiapinho de luz já é o suficiente para que ela comece a sua tradução, ela já comece, em 2 sentidos, inclusive, a óxido fosfina, ela já começa a propagação da fotopolimerização. Canforoquinona é um pouco mais exigente, ela precisa de mais quantidade e ela entrega um pouco menos, porque a reação que depende de amina terciária para acontecer também, né, com amarelada, baixa estabilidade de cor, começa em um sentido só. Então, a gente está vendo aqui o seguinte, a gente não tem um fotoiniciador ideal, a gente tem o outro, uma mistura dos dois. O que é importante dizer? Aqui, pessoal, se a cor que nós entregamos não é cravada a que a resina precisa, a gente vai ter um problema. Então, a gente está vendo aqui no vídeo uma resina amolecida, normal, uma resina saindo do tubo, e eu polimerizando com uma cor que não é nem o violeta, nem o azul, nem nada, é verde. E eu vou deixar essa luz correndo por bastante tempo, estamos deixando ali por 12 segundos até. O que vai acontecer com a resina? Nada. Nada, eu joguei em cima dela uma cor que ela não faz a menor ideia do que é. Os fotoiniciadores que estão nessa resina, mas não sabem nem o que é. Eles só falam azul e violeta, talvez só azul, não sei. Porque isso não é muito falado também. Mas definitivamente verde eles não falam. Eles não entendem o que é o verde. Então isso quer dizer o seguinte, pode deixar o tempo que for, não adianta compensar o tempo. Isso é importante o quê? A gente falar de um outro aspecto da luz. A gente falou sobre a quantidade que é produzida, a quantidade que é enviada. Agora a gente está falando sobre qual é a cor, a mistura de cor disso. Porque, classicamente, a maioria dos aparelhos LEDs que nós temos disponíveis, eles vão mandar uma curva que começa ali mais ou menos nos 420, 430, vai dar um pico no 450, que é muito bom para a canforoquinona. Muito bom. Inclusive, pode ser bom para os híbridos. Aquele que eu falei que é meio mesticinho ali da óxido-fosfina com a canforoquinona. Ótimo. Mas para a óxido-fosfina, se a óxido-fosfina estiver nesse material, seja resina, seja cimento resinoso, o que for, e nós não enviarmos o roxo, isso pode ser um problema.
A Valo não é a primeira a fazer isso, vamos dizer, o pai, entre aspas, dela, o fotopolimerizador da Ultradent que precede a Valo, isso a gente está falando na 2005 até mais ou menos 2010, chamava Ultralume, já fazia isso, e a Valo permanece fazendo isso. Então, ela vai ter um LED exclusivo do violeta para polimerizar a óxido fosfina, caso ela esteja lá, e vai ter também a curva para canforoquinona. Então, é nesse sentido isso. Agora, um artigo antigo, 2006, mostrando que isso não é novidade. A Valo nem existia, a gente está vendo aqui a foto do Ultralume, inclusive. 7 de 12, mais da metade das resinas, 7 de 12 resinas polimerizadas com violeta, 12 selecionadas, 7 delas ficaram mais resistentes, mais polimerizadas, maior microdureza, quando receberam a luz roxa. Significa o que, então? Que alguma coisa tinha ali, provavelmente alguma óxido fosfina, para receber essa luz, ok? Uma coisa interessante da Valo, ela tem uma lente que pode ser adaptada. Essa lente, ela nos ajuda, ela pode filtrar e deixar passar só o violeta, um pouquinho de ultravioleta, para a gente conseguir fazer o quê? Fluorescência, diagnóstico de resina. Eu gosto muito, uso muito essa ponteira. Lembrar que a Valo tem 2 tamanhos, a Valo regular e a Valo Grand. Diferença qual é? A Valo Grand é um pouquinho mais potente, para que consiga enviar a mesma irradiância, a mesma excitância, a mesma densidade de energia. Tem uma área maior. Para compensar essa área maior, ela precisa soltar mais luz, mas a densidade é a mesma. Então, o diâmetro da Valo regular é mais ou menos 9,5, o diâmetro da Valo Grand é ao redor dos 12 milímetros, 11,8 milímetros. Ok? Então, a irradiância é a mesma, a densidade é a mesma, mas como a área da Valo é um pouco maior, 50% maior na verdade, a potência nominal dela também é. E por que isso é importante? Por que eu acho a Valo Grand uma coisa muito interessante? Porque no máximo às vezes 2 tiros de luz, né? 1 ou 2 tiros de luz é o suficiente para cobrir toda uma resina. Se a ponteira for menor que isso, nós vamos precisar de 1, 2 ou 3. O que essa foto está mostrando não é só a área. O que essa foto está mostrando também tem a ver com a última coisa que a gente vai conversar hoje, que é a homogeneidade de facho. O que é homogeneidade de facho? A luz, idealmente, deveria sair homogênea em toda a ponta. Artigo espetacular, de novo, do professor Carlos Shimokawa, professora Miriam Turbino, professor Marcelo Giannini, já comentei, da Unicamp, professor Braga, professor Richard Price, de 2018 na Dental Materials. Nós estamos vendo aqui é o efeito que uma luz focada no centro traz na resina. Uma luz que não é perfeitamente homogênea tende a endurecer a resina mais no meio e menos nas bordas. Então, o fundamental é que a resina esteja completamente polimerizada, tanto nas bordas como no centro, nas bordas da área que foi iluminada. Então, isso é muito importante. Por que a Valo, de todas as lâmpadas testadas, foi a mais homogênea? Por quê? Porque quando ela está trabalhando na distância focal, a mesma lente que faz a colimação também, vamos ver aqui na imagem com proteção laranja, e fundamental sempre utilizar a proteção laranja para olhos, tá? Para não ter dano de retina. A gente vai ver o quê? Sobreposição dos 4 LEDs. Então, é por isso que, além de muito colimada, nós vamos ter uma lâmpada também que é com um comprimento de onda muito amplo, ou seja, vai polimerizar qualquer coisa, e muito homogêneo. Tanto a borda como o centro, a periferia e o miolo, vamos dizer, jogando mais ou menos a mesma quantidade de luz ali. Isso não vai trazer diferenças, então, para a resina. Meus amigos, eu gostaria de agradecer muito, finalizar com essa imagem aqui da Valo em 3D, mostrando ela 0, ela 9, permanecendo homogênea, permanecendo colimada, e dizer isso, que existe uma necessidade de diferentes comprimentos de onda, e seja lá qual for a cor que esteja sendo enviada, precisa ser homogêneo, e que, infelizmente, aumentar o tempo não faz muita diferença. Então, gostaria primeiro de agradecer a paciência de todos nesse nosso bate-papo, lembrar que é um tema que merece mais tempo, mais estudo, então deixo a sugestão
de bastante literatura disponível. Eu gostaria de agradecer de novo o convite do pessoal do iKnow, a oportunidade também de poder falar pela Ultradent. Agradeço também o apoio da Ultradent e gostaria de deixar aqui, então, meu e-mail, meu correio eletrônico e minha página do Instagram também, e fico à disposição, será um prazer poder ajudar futuramente. Muito obrigado mais uma vez e espero que vocês tenham gostado.